gera um clima, né, de estudo, de reflexões, né? A gente gera vibrações que vão ser utilizadas pela espiritualidade para ajudar os desencarnados que ainda não conseguem ver sua realidade espiritual. Então, todos nós, não só os médicos que estamos aqui, mas como toda a assistência hoje, todas as vezes que nós estamos aqui, somos trabalhadores desta imensa tarefa, que é a tarefa de auxiliar nossos irmãos que estão no plano espiritual e que muitos ainda não sabem que desencarnaram, muitos não sabem para onde ir, muitos não sabem o que fazer, muitos se sentem desiludidos, se sentem decepcionados. Então é uma tarefa muito maravilhosa, uma atitude simples, sairmos da nossa casa, chegarmos até aqui, sermos recebidos com beijinhos e carinhos e sorrisos, sermos paparicados, na verdade, não só pelos desencarnados, mas também pelos encarnados, que ficam muito felizes de nos receber aqui. E tudo isso com esse banquete espiritual maravilhoso, que é o de estarmos aqui, elucubrando nossos pensamentos, né? Podemos pensar duas questões apenas desse livro, que tem 1000 e poucas questões, né? Duas questões do livro dos Espíritos, e que fazem a gente pensar, primeiro, num dos grandes pilares que é da doutrina espírita, que é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Acreditar que o nosso planeta não é o único planeta do universo inteiro que tem criaturas habitando esse espaço, já é uma coisa muito interessante. Nós podemos fazer esse exercício, né, de raciocinar assim, de pensar assim. Por exemplo, olhando para o céu, quando eu estou na minha casa, num lugar onde eu posso observar um céu que está estrelado, eu posso pensar qual estrela significa um sistema de planetas pelo qual já fui, onde eu já estive. Ou perguntar, será que aqui na Terra é que se deu as minhas primeiras experiências de espírito? Será que eu estou acompanhando esse planeta desde a sua formação? Pensar assim é pensar grande, né? É pensar além do cotidiano aqui. É pensar na nossa origem, na nossa destinação. É pensar com o espírito. Então, para iniciar, eu queria iniciar já com muita emoção. Eu já queria trazer para vocês a reflexão de alguém que pensava muito a natureza, de alguém que observava muito a natureza e buscava na natureza recursos para se alimentar das suas certezas e das suas convicções. Então eu pedi ao pessoal para me emprestar, vocês vejam esse livro maravilhoso, e ele existe na biblioteca. Olha só que coisa interessante, a biblioteca de vocês tem esse livro. E ele está amparados, vocês não sabem da maravilha que é esse livro. Eu estou torcendo que a partir de hoje esse livro nunca mais pare na prateleira da biblioteca, que vocês fiquem tão curiosos de conhecê-lo e que peçam emprestar sempre, que sempre vem, tem aí um grande livro para me emprestar? Ah, não, não é emprestar. Porque a biblioteca, ela oferece essa possibilidade. Então eu vou ler um trechinho, um pequeno trecho, que está contido no ensaio poético de um deles chamado Céu Estrelado. É um ensaio que ele faz das observações que ele tinha feito, né, constantemente a respeito do céu. Então ele diz assim: espaços imundos, que maravilhas nos reservais, imensidões siderais, profundezas sem limite.
expressão da majestade divina, em vós, por toda parte e sempre, estão a harmonia, o esplendor, a beleza. Diante de vós, todos os orgulhos caem, todas as glórias vãs se dissipam. Aqui, percorrendo suas órbitas imensas, estão astros de fogo, junto dos quais nosso Sol é apenas uma pálida tocha. Cada um deles arrasta atrás de si um imponente cortejo de estrelas que são outros tantos teatros da evolução. Lá, como na Terra, seres sensíveis vivem, seres sensíveis amam, choram, suas provações e suas lutas comuns criam entre eles laços de afeto que crescerão pouco a pouco. E é assim que as almas começam a sentir os primeiros eflúvios desse amor que Deus quer fazer com que todos conheçam. Mais adiante, no abismo insondável, movem-se mundos maravilhosos, habitados por almas puras que conheceram o sofrimento, o sacrifício e chegaram ao topo da perfeição. Almas que contemplam Deus na sua glória e vão sem jamais se cansarem de astros em astros, de sistemas em sistemas, levar os apelos divinos. Elas já têm em si alguma coisa desse infinito que se confunde com a eternidade. Então, o tempo não será mais medida para nós à medida que percorremos esses astros. As distâncias não existirão mais, não pensaremos mais nos caminhos obscuros, tortuosos, escarpados que tivemos seguido no passado. Aspiraremos sim às alegrias serenas dos seres que nos tiverem precedido e que traçam através dos jatos de luz nossa estrada sem fim. Os mundos em que tivermos vivido terão se dissipado, eles não serão mais do que poeira, detritos, porém guardaremos a deliciosa impressão das felicidades polidas nas suas superfícies. Efusões do coração que começaram a nos unir a outras almas irmãs. Conservaremos a cara e dolorosa lembrança dos males partilhados e não seremos mais separados daqueles que temos amado, pois os laços entre as almas são como as que existem entre as estrelas. Através dos séculos e dos lugares celestes, subiremos juntos para Deus o grande foco do amor que atrai todas as criaturas. Então, é esse dizer de feliz, cheio de emoção, poético, né? É poético? Mas não é uma poesia vã. É uma poesia recheada de crença na multiplicidade das nossas existências e na multiplicidade dos mundos. Porque nós, quando lemos essas páginas de Leonery, nós ficamos assim pensando, nossa, é mesmo? Quantas vidas ainda terei pela frente? Quantas existências poderei usufruir experiências novas, onde encontrarei antigos afetos, onde poderei alicerçar, poderei estimular sentimentos nobres e poderei viver em comunhão com aqueles a quem tenho um sentimento enorme de amizade, de carinho. Quando a gente pensa assim, a gente sai um pouquinho das nossas questões de sofrimento cotidiano, das nossas aflições, dos nossos desencontros com as pessoas. A gente pensa mais assim adiante, né? Pensa mais grande, se a gente pudesse dizer assim, né? A gente pensa mais grande, a gente pensa maior, a gente pensa na nossa destinação. E é essa reflexão que nós temos para estudo com
nós temos Alá, temos Buda, não é? Na cultura humana, não é? Temos Maomé na cultura humana, temos Jesus, né? Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Nós temos Jesus que foi informado para nós, né? Ser o governador do nosso planeta, aquele que cuida, né, de toda a destinação do nosso planeta, e que nos dá o amparo, o sustento para vivermos, não é? E aí, as páginas dos estudos dos Espíritos falam sobre isso, falam sobre a questão, não é? Quando os antropólogos eles estudam a natureza humana, quando os geógrafos estudam as condições de vida nos ambientes do planeta, quando os estudiosos cientistas estudam, eles ficam assim muito instigados, porque eles veem que realmente, dependendo, né, da formação da terra onde se vive, o indivíduo vai desenvolver uma característica ou outra. Por exemplo, no início dos tempos, quando nosso planeta estava começando a ser povoado, não na época chamada da raça adâmica, não. Mais adiante, quando já tinha havido grandes migrações de indivíduos, né? Nós sabemos pelo livro Evolução dos Mundos, que foram havendo eclosões e aparecimento de população, né? Em vários lugares do planeta. Então, eles estudaram, por exemplo, vocês já ouviram falar da Sibéria, né? Que fica, né, na Ásia, mais acima, e que onde o rigor da temperatura e vai exigir do homem que ele saiba viver naquelas temperaturas de menos 30 graus, né? O verão deles é menos 10 graus, né? Então, e aí os cientistas estudam como é que é o comportamento dos seres humanos que lá vivem, né? Como é que é a maneira que eles expandem as suas relações sociais, como é que é a maneira que eles encontram para gerar as leis, como eles fazem para conviver entre eles. Por quê? Porque eles não saem toda noite, né? Não dá para eles saírem de noite, né? Quem mora na Sibéria não fica saindo de casa toda hora, né? Porque é muito frio, né? Vocês não pensam nisso, né? É tão frio que há necessidade de que eles desenvolvam toda uma forma de viver apropriada àquele clima. Que é quando o Daniel respondeu a pergunta do Livro dos Espíritos, né? De onde que vem essas diferenças, tanto físicas, que isso vai dar características físicas. Uma pessoa que mora em um lugar frio, num país frio, tem muito mais capacidade de suportar baixas temperaturas do que uma pessoa que vive no trópico. Porque a pessoa que vive no trópico é acostumada com temperatura baixa, não é? Então, eles estudando isso, né? E Kardec pergunta, então onde é que vem a diferença das criaturas aí? E aí, o Espírito de Verdade responde, do clima, da vida e dos hábitos, né? Do clima, da vida e dos hábitos por exemplo, você analisar como é que é a vida das pessoas, dos montanheses, por exemplo, as pessoas que vivem nas montanhas, né? Aqui mesmo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos serra, nós temos mar, nós temos praia, nós temos campo, né? Nós temos uma variada classificação de ambientes. E se você for, vocês que vivem no campo, se vocês forem passar um tempo, por exemplo, na Serra de Petrópolis, se vocês forem para a Serra de Itatiaia, que são as nossas serras, vocês vão ver que lá as pessoas têm hábitos que são hábitos relativos ao ambiente onde elas vivem, ao
pode ser possível, não é? Então, nós vemos lá, na Suíça, né? Onde tem muita serra, muita montanha, muito gelo, muito frio, não é? Eles têm que ter todo um sistema de vida, né? E talvez seja daí que surja o hábito que eles têm entre eles como cultura deles se visitarem. Somente a visão da visita, né? Ninguém paga. Não é como aqui, né, que a gente chega e pergunta, tem uma comidinha aí, estou com uma fome, não almocei, não deu tempo, sobrou alguma coisa para o almoço? Senta aí, vamos lá, vou fritar uma batatinha, não sei o quê. Não é assim que a gente age? Lá não tem nada disso, não. Você não pode nem bater na porta. Primeiro você ou manda uma cartinha dizendo que você vai no dia tal lá na casa da pessoa, ou telefona, né? E aí a pessoa se prepara para receber você. Por quê? Porque eles sempre têm essa situação, tiveram essa situação no passado, de viver muito isolados uns dos outros, né? Porque as montanhas eram grandes e faziam uma barreira entre uma casa e outra. E isso passou para o mundo moderno. Aqui, terra de índio, né? Aqui, ó, Campos do Goitacazes, é terra de índio, tinha índio, ó, dessa aqui, né? Como é que é o índio, né? O índio é despojado, né? O índio despojado, até dizem, né, mulher é como índio, quando se pinta é para ir para a guerra, né? É despojado, né? O que eu quero dizer com isso? É despojado, tem uma vida leve, né? As pessoas não estipulam tantas regras para conviver umas com as outras. As pessoas se permitem estar, as pessoas se permitem se tocar. Você não sabe, muita gente que sabe. Quando a gente vai para um outro país, né? Eu lembro do Altivo, quando foi para a gente, quando ele foi a Toronto, no Canadá. E ele ria, quando ele veio aquele canadense brancão, né? Porque eles não estão quase sol, né? Só para eles é uma realidade. É diferente, né? E eles falam com você assim, né? De uma armadura, né? Porque eles têm hábito de dar muito valor à sua própria privacidade. Ninguém toca em ninguém, as pessoas não se tocam. Para dar um aperto de mão, tem que fazer uma postura para dar. Tem que mostrar que vai dar a mão para tocar. Porque é o hábito da população. Então, faz assim, né? Que nem nós, né? Estende a mão, né? Aí a pessoa faz assim, aí aperta a mão assim, sabe? Aí eu te falo assim, quando eu vi aquele companheiro em frente de mim, assim, eu não me tasquei um beijo nele. Ele ficou vermelho na mesma hora. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se ele ria, se ele ia para trás, se ele ficava com medo de mim, se ele se aproximava. Por quê? Não é porque eu sou melhor que ele. É o hábito do ambiente. É o hábito do ambiente. As pessoas não se tocam. Isso gera nas pessoas uma reserva. Como é que é o brasileiro? É assim que a gente fala? Isso a gente está falando para a outra. Porque nós somos espontâneos, nós estimulamos isso na nossa vida, né? Estimulamos como cultura, como hábito. E aí os estrangeiros, quando chegam aqui, eles chamam isso de calor, né? Eles dizem assim, vocês têm um calor, né? Por quê? Porque há uma disposição de um contato, de um olhar, né? Você entra no metrô em Paris, é tão engraçado. Você senta em frente da pessoa, a pessoa não olha para você em nenhum momento. Ela olha assim e fica olhando assim. Mas ela não está te vendo. Você faz assim. Eu estava lá e ninguém conhecia lá.
estou respeitando a sua pessoa. Quando não, mas é muito estranho para nós brasileiros que quando chegamos dentro de um ônibus, de uma van ou de um metrô, a gente puxa a conversa. Não é? Começa a falar dos filhos, fala da promoção do supermercado, né? Dá dicas de onde fazer não sei o quê, passa a receita de doce, né? Troca, se depender até troca e-mail, não? Então, lá não, mas não é que essas pessoas sejam piores que nós, é hábito. Se você começa a conviver com aquela pessoa e você passa a fazer parte do seleto ciclo de convivência dessa pessoa, ela é toda doce contigo. Ela é toda amante. Ela é toda carne de atenção contigo. Tenta te agradar de todas as formas. Então você vê, aparentemente parece que não, parece que é uma pessoa fria, né? Parece que é uma pessoa que não está nem aí para ninguém, né? Não, é hábito. Então, isso é o hábito do nosso planeta. Nós vemos nos vários lugares dos nossos planetas, né? Tem lugar no nosso planeta que olhamos uma roupa daqui, né? Embaixo, né? Um negocinho assim, só para olhar. Para não tropeçar na barra da roupa, não é? Não é isso? Então, isso são os hábitos. Mas não significa que sejamos, que essa diferença nos faça ser de outros grupos. Todos somos de uma humanidade só. E essa humanidade, ela é governada por Jesus. Ela é governada pelo governador do nosso planeta, que, segundo esse livro, Revolução dos Mundos, ajudou até a caprichar a beleza do nosso planeta, né? É como se fosse um pintor diante de uma tela pintando uma paisagem. E é esse estudo de hoje que faz a gente sair um pouco. Hoje eu não quero falar das nossas dificuldades, das nossas provas, das nossas encrencas. Não. Hoje nós vamos conversar aqui, pensar nessa coisa muito boa, que é termos a certeza da transitoriedade da nossa vida. Não é? Desta aqui que nós estamos. Existe uma transitoriedade. Nós estamos aqui em trânsito. Estamos aqui, vamos passar um tempo vivendo essa existência e depois vamos para a felicidade, depois vamos voltar. E lá num determinado período, não sabemos qual é, vamos ter a chance de conhecer outros planetas, viver em outros planetas, né? Sem perder a essência. Isso é o mais bonito de tudo. Porque é o que ele diz aqui, nós não somos espécies distintas, nós somos a espécie humana. Nós somos a espécie humana. E nós vamos manter essa essência em nós, apesar de percorrermos vários estágios da nossa existência imortal. E, com esse dizer, eu queria trazer para vocês essa reflexão de que nós também podemos pensar em Jesus não só como Messias, não só como mentor, um grande mentor da nossa vida, como um roteirista maravilhoso
nós um sentimento chamado sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse planeta. Eu estou numa fase da minha vida tal em que eu pertenço a esse planeta. Todo esse planeta, todas as vivências do planeta, em todos os campos dele, estão dentro da minha essência, da minha consciência de ser humano, porque eu faço parte. Quando eu desenvolvo esse sentimento de humanidade, de amplitude, cada vez mais Jesus tem importância, porque não é Ele que governa isso. Ou vocês acham que Jesus não governa os islâmicos, porque eles são islâmicos? Jesus não pede crachá, mas não tem crachá para entrar aqui no céu. Jesus não pede crachá de islâmico, não pede crachá para o protestante. Jesus é de todos. Jesus é de todos nós, e nós somos de Jesus. Então, é uma oportunidade maravilhosa quando a gente estuda os planetas, quando a gente estuda a pluralidade dos mundos habitados, quando a gente estuda as nossas raças dentro do nosso planeta, de nós ampliarmos a nossa visão sobre este Espírito maravilhoso que nos governa. Porque nós podemos refletir aqui. Somos criaturas criadas por Deus, né? E temos como Jesus o nosso roteiro, o nosso mestre, aquele que nos guia. Nós podemos dizer que temos isso. Não mais com um comportamento pequeno de acharmos que é assim, como se fosse uma coisa que está longe da gente, né? Que a gente, muito tempo das nossas existências, a gente via Jesus como uma entidade que ficava longe, estava distante. Assim como vemos Deus como um Criador que está lá fazendo outras coisas, não está prestando atenção na gente, está prestando atenção na gente. Está trazendo para nós essa vivência para alicerçarmos nosso sentimento de humanidade, de continuidade, de alicerçar pensamentos melhores para nós. Vocês vejam só como é a criação divina. Deus quer que a gente se espiritualize, que cada vez mais a gente se veja e se pense como criaturas, né, que fazem parte de um grande universo onde as pessoas vão se comungar seus pensamentos e suas ideias, e não só essa coisa que somos aqui. O que ele faz? Ele materializa a gente para nos espiritualizar. Ele nos coloca nos corpos para vivenciar o mundo material, para lidar com o mundo material, mas não é para a gente ficar apaixonado só pelo mundo material, é para a gente saber fazer a diferença. É para a gente quantificar e qualificar as nossas vivências. E é o método, né? Deus quer que a gente acerte. Deus quer que a gente alcance a perfeição. Como é que ele faz? Ele usa um método infalível. Ele manda a gente errar. Né? Se vamos chamar, que seria a dialética divina, né? Meu filho, você precisa acertar, vai lá tentar. Na tentativa, vamos incluir o erro. Porque errando, você aprende. Então é essa a vivência nossa. E dentro desse espírito de
será que diremos para nós mesmos, basta de errar? Quando será que diremos para todos aqueles que nos cercam, sou de Deus? Ah, meus irmãos, procurem pensar detidamente sobre essa doutrina que o Cristo enviou à Terra, a chamada doutrina espírita. Lembremos de que Jesus acreditou que nós todos estivéssemos à altura de ouvir essa mensagem reveladora, principalmente a mensagem da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicação mediúnica. Não temam dizer o que são, nem quem são, menos ainda o que querem. Digam do fundo do coração: meu pacto é com o progresso, meu líder é Jesus, meu Pai é Deus. E assim fazendo, caminhem com felicidade por onde estiverem. Andem pelas estradas da vida, proclamando Jesus, falando de suas crenças, lutando pela certeza da imortalidade. Desculpem sinceramente e sem alaridos aqueles que se insurgirem contra vocês. Prossigam buscando Deus acima de todas as coisas e jamais temam. Temam sim por vocês mesmos e no coração a coragem da fé, porque aí então estarão distanciados de Deus. Agora, ao nos despedirmos, queremos louvar a Deus e a Jesus, dizendo ao Mestre: Jesus, de nossa parte, queremos te dizer que te amamos e te buscamos sempre, que em ti e por ti viveremos, que lutaremos pela integridade da tua doutrina, que viveremos teu amor. Muitas vezes seremos falhos, muitas vezes ouviremos tuas admoestações. De nosso coração, Senhor Jesus, sempre te diremos: sou teu para sempre. Após essas preces, essa demonstração de confiança em Deus, sigamos vida fora, dizendo sempre, de coração alegre, confiantes, que não tememos a morte, mas sim tememos as nossas dificuldades. Jamais tememos o poder do mundo, mas sim tememos a nossa dispensa. Por isso mesmo, iremos lutar, não contra o mundo, mas sempre contra nossas imperfeições. Na certeza de que iremos vencer a batalha contra a própria ignorância, falaremos sempre e sempre: hei de ser de Deus. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino, pelo amor de Deus. Muita paz. Então é esse amigo querido. Ele não está convidando a gente para ir ali na rua e dizer: como é Jesus? Ele não está pedindo isso para a gente. Ele está pedindo a gente para pensar sinceramente nessa vivência de sermos moradores de um planeta cujo governador é muito amoroso, muito preocupado conosco, com o nosso adiantamento, providenciou muita coisa para que a gente caminhe na estrada da perfeição e que a gente não tema a vida,
É como ele diz aqui, Jesus, Deus acredita no nosso potencial e colocou Jesus para trazer a doutrina espírita. E Jesus acredita que a gente pode aprender a viver buscando a imortalidade da alma, estruturar isso dentro da nossa consciência interna, do nosso eu interno. Hoje eu não quero que a gente converse sobre nossos problemas. Hoje eu quero deixar aqui esse perfume para vocês, que o Evangelho traz, que é podermos pensar no nosso futuro, pensarmos nas nossas possibilidades, pensarmos naquilo que a gente pode alcançar sem temor, caminhar e buscar esse caminho bom que a gente vai alcançar aprendendo, errando, insistindo, perseverando, lutando, caminhando. E olha, nós vamos sempre encontrar esses irmãos amorosos que vêm trazer uma palavra de ânimo. Quantas vezes o Dr. Herman diz para a gente: continua, meu filho, vamos trabalhar, isso vai passar, você vai vencer isso. Não se deixe, não deixe essa cabeça baixa, levante essa cabeça. Meu filho, por que você está de cabeça baixa? Por que você está entristecido? Vamos lá. Tem muita coisa na sua frente para você viver. Não fique amarrado nesse sofrimento. Leon Denis diz isso, né? Maravilhoso, no livro Problema do Ser e do Destino, na página que fala sobre o que a dor revela para a criatura, ele diz: não digo procureis a dor, digo sim, aprende com a dor. Então ninguém vai gostar de estar sofrendo, mas estamos passando uma situação difícil, vamos aprender o que isso significa para a nossa existência. Então essas palavras maravilhosas de ânimo, de esperança, de sustentação que nós temos aqui na nossa casa, nesse banquete espiritual maravilhoso, né? E essas palavras que eu estou falando, se Deus quiser, vamos ficar um tempinho aqui nas paredes da nossa sala, porque os nossos irmãos que estão no plano espiritual, que não sabem as coisas que a gente já sabe, vão chegar aqui e vão ser instruídos e vão dizer assim: então tem jeito, então a minha vida tem solução, então eu posso superar a minha dificuldade, então eu não morri, eu não morri. E aí vai começar uma história nova, coisa linda, coisa gostosa, coisa boa que a gente tem, né? Que a gente deve desenvolver em nós toda uma aura de carinho em torno de todos esses amigos espirituais que nos sustentam e que nos fazem caminhar sempre com o destino do bem. Que Deus nos abençoe, que hoje seja um dia diferente. Se tiver estrelado, que bom, a gente pode olhar para o céu e dizer assim: uma estrela que significa o sistema planetário onde eu já vivi. Qual estrela que significa, como diz o Dr. Herman, signíficas, né? Que significa o sistema planetário que eu irei morar, onde estão muitos queridos meus que me amam profundamente e que eu poderei encontrar num futuro bem próximo. Daqui a 2000 anos, enquanto eles, rapidinho vai passar. Né? Ter esse otimismo raciocinado, coerente, de pé no chão. Que isso é que vai nos alavancar. E estar atrás de nós, nesse movimento de alma que a gente faz, a gente ainda de sobra, ainda ajuda um monte de amigos espirituais que precisam desse trabalho. Então, muita paz para todos nós. Esperamos em Deus, porque somos de Deus, que essa vibração amiga, calorosa desses irmãos esteja
do apoio que precisamos para caminhar nossas existências. E vamos agora, a partir de agora, nos reencontrar sempre. Né? Estamos ligados pelos vínculos do amor